Caros amigos, advogados, estudantes de Direito, mais uma vez aqui no Cozinhando Direito, e hoje eu estou extremamente feliz, muito mais do que das outras vezes, porque hoje nós temos aqui a visita da doutora Viviane Souza. Muito bem-vinda, doutora Viviane Souza, mais uma vez aqui ladeada pela doutora Beatriz Valk também, que nos acompanha sempre no Cozinhando Direito. E como sempre, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, já tem assistido os nossos vídeos aí. Hoje, mais um bate-papo tranquilo, sossegado, um bate-papo gostoso, falando, Viviane, daquilo que a gente sempre gostou, que é sobre o direito, principalmente sobre o direito criminal. Obviamente que por essa mesa aqui vai passear outros advogados que vão vir trazer expertise, conhecimento sobre outras áreas do direito, né? Mas hoje a gente aqui, como sempre, puxando um pouquinho hoje a brasa para a nossa sardinha, ou empurrando a nossa sardinha para a brasa aqui, né? Falando um pouco sobre direito processual penal, mas mais especificamente aqui um bate-papo sobre a espetacularização então, desse instituto. E obviamente aqui também do meu lado aqui é conhecedora do processo civil, a doutora Beatriz Valk, que vai nos acompanhar. E Vivi, aqui é o seguinte, é tranquilo, tá? Tem um vinhozinho gostoso, garanto aos senhores que é um maravilhoso vinho, que vai acompanhar aqui o que vai ser servido hoje por um dos chefes que eu, se não o melhor chefe, pelo menos na minha concepção, Vivi, um dos melhores chefes que eu conheço, né? Mas porque também é meu irmão, né? Aprendi muito com ele, né? Então também trazendo aqui a sardinha para a brasa, né? O Daniel Nino, chefe também. Então temos o Nino da advocacia e temos o Nino na cozinha aí, porque eu brinco, na cozinha eu brinco um pouquinho, mas o Dani manja muito, e vocês vão aproveitar, e creio que vão aproveitar muito do que ele vai aqui nos servir hoje, nos brindar um pouco do conhecimento dele. E por enquanto que a gente degusta esse conhecimento do meu irmão através da culinária, nós queremos conhecer um pouco e ver um pouco aqui, debater um pouco do seu conhecimento também, Vivi. É um prazerzão aqui estar com você nesse momento que eu falo para quem vem aqui. É um momento muito gostoso porque eu consigo estar falando aqui, alinhar então o direito, que é uma grande paixão, um amor que eu tenho, né? Um amor pelo direito criminal, principalmente, né? E ter a oportunidade de estar revendo os amigos, estar conversando com os amigos, a gente está batendo um papo gostoso, né? Então, bem-vinda aqui ao nosso Cozinhando Direito, Vivi. Obrigada, é uma honra estar aqui. Na verdade, eu digo que para mim tem três coisas bacanas aqui. Os amigos, que são o principal, né? É maravilhoso estar com vocês aqui nesse jantar. Segundo, a comida. A gente é magra, mas come, não é verdade? E o terceiro é o direito. Então acho que a gente está aqui alinhado com três paixões muito grandes. É um prazer falar e, como você mesmo disse, não tem jeito, puxando a sardinha para o nosso lado. Sou apaixonada pelo direito penal. Acho que se cortar as veias aparece o direito penal, não tem jeito. É uma coisa que é uma paixão, júri. E estar, como você disse do Daniel, eu vou experimentar o que o Daniel fez aqui pra gente, mas assim, se for tão bom quanto é o irmão na advocacia, tenho certeza que será um prazer, uma honra e será um degustar, como é degustar quando estou com você, trabalhando junto, já fizemos algumas parcerias, então é maravilhoso. Então tenho certeza, vocês que estão aí assistindo a gente, estão acompanhando esse jantar, sinto muito que vocês não estão aqui, mas terão a oportunidade se quiserem estarem aqui, né? Mas assim, eu tenho certeza que será um prazer esse bate-papo, essa questão do espetáculo que tem sido feito aí em relação ao direito penal e a gente entender o que isso traz de consequência para todos nós seres humanos, né? Não é só para o acusado, mas é para a sociedade como um todo. Acho que isso é um ponto importante da gente trabalhar, um ponto importante da gente tratar. E acompanhado de amigos e uma boa comida, não tem nada melhor. Nosso brinde. Bom, vamos brindar então a oportunidade. Doutora Beatriz, que eu conheço hoje também. Saúde e o brinde ao direito. Hoje ainda vamos tratar do direito penal. Aguardem que logo vamos falar do direito de família, direito civil, direito marítimo e aduaneiro. E o Dr. Léo, mais uma vez, hoje não pôde estar presente, Dr. Léo Manholino, mas logo vai estar
e também vai falar muito sobre a área do conhecimento dele. E também é direito penal, não é? Ele fala sobre direito penal, ele fala sobre crimes cibernéticos, muito bom assunto. O Léo fazendo uma conjunção, se ele fizer uma conjunção de debate aqui com o Ezequiel, nosso grande amigo, nosso parceiro, vai dar conversa, hein? Porque os dois manjam muito de direito digital. Bom, aguardem. Aguardem. Nossa, quando vocês começarem a ver aí o tanto de material que a gente vai disponibilizar, fantástico. Assunto sempre palpitantes, e a espetacularização do processo penal é um assunto hoje bastante palpitante também, né, Vivi? Como que você tem visto aí o cenário hoje para a advocacia, né, para a mídia, enfim? Olha, em plena pandemia nós estamos completando 12 anos aí de uma súmula que foi ditada pelo Supremo, né? Que na verdade a gente pouco vê a aplicabilidade dela, né? E a gente vê esses casos que são midiáticos, que as pessoas são expostas de uma forma tão agressiva e tão violenta, que ela já nasce com uma sobrecarga assim de penal tão grande, né? Por exemplo, recentemente nós tivemos um processo aí, e aí eu vou começar até te provocar nesse sentido, que assim, por que a gente tem prisões preventivas hoje, ou uso de algemas hoje, não respeitando o que diz a própria súmula, né? A questão da súmula que diz que a gente deveria usar algemas em 3 situações. Risco para a pessoa, risco para a segurança ou risco para outrem. E a gente vê que a pessoa parece que, sabe aquela coisa do empoderamento, né? Chega aquele negócio, se fosse ainda uma pulseira de ouro branco, né? Mas aquele metal coloca nos pulsos da pessoa e parece que ali a pessoa está colocando, já dizendo, você tem que ser punido, né? Então eu queria que você também conversasse a respeito disso. Como é que eu enxergo isso como um espetáculo, né? Você vai numa medida cautelar, você já avisa para a mídia que aquilo vai acontecer. E o que me chama muita atenção, Nina, que a gente tem alguns casos de repercussão, você também já acompanhou, é que eu acho incrível. No Jornal Nacional, eu vou fazer uma propaganda, não é uma propaganda, mas no Jornal Nacional, nessas redes que se utilizam muito desse espetáculo midiático, você vai ver a acusação, você vai ver o próprio delegado, ele tem fala de 15, 20, 30 minutos, às vezes o jornalista passa 5 semanas falando daquele assunto. Quando é a defesa, nota de esclarecimento. E nota de esclarecimento ainda cortada, né? Então assim, a gente percebe que hoje o processo penal parece, eu me lembro muito do que Foucault falava no seu Diário de Punir, né? E ele falava uma coisa muito interessante, que a gente realmente, a sociedade em si quer uma resposta, e uma resposta rápida, mas a gente tem que tomar cuidado quando essa resposta rápida, é claro que o jornalista está ali, ele tem o seu imediatismo, a sua superficialidade, isso é normal, né? Numa mídia hoje, que não é mais aquela mídia que a gente esperava até meia-noite para imprimir um jornal, e esperava ansiosamente a notícia no outro dia, né? Hoje você tem uma notícia que chega através do seu WhatsApp, chega através do Twitter, né? Então é mais difícil você checar a fonte, você checar a sua credibilidade, mas o meu medo é quando esse tribal media, ele se transforma não para o jornalista, mas quando se transforma para a pessoa do direito penal. Quero trazer um caso aqui, até para você falar um pouco sobre ele, e que está muito em alta agora, que é essa questão do assassinato do esposo da Flor de Lis, que é uma deputada federal, né? E que as pessoas hoje em dia, eu vi um promotor, isso me choca, o promotor dizer, não, ela já é culpada, ela já é condenada, mas qual é a fase do processo penal que nós estamos? Quando o jornalista faz isso, que é a maior parte das obras que nós temos hoje acadêmicas fala sobre essa opressão midiática, né? Mas trazendo da mídia para um juiz que seria um juiz garantista, e esse juiz garantista, ele, quando visse um acusado nessa situação, ele tomaria medidas para isso, só que a gente vê hoje é o contrário. É o juiz se valendo da mídia para poder, na verdade, embasar as suas, desculpa, mas a gente está aqui falando para estudantes de direitos, para embasar as suas arbitrariedades. E aí eu gostaria também que você conversasse um pouco, até porque eu quero comer esse maravilhoso, tá uma delícia, olha, o cheiro tá aqui subindo. Essa questão que você também pontuasse, né? Essa questão do uso da algema, que a gente está aí com 12 anos, que na verdade a gente não consegue efetividade, né? E essa questão dessa exposição ao contrário, que o juiz, em vez de proteger o cidadão que está sendo
está no começo de um processo, mas ele está sendo exposto demasiadamente, ele ser, na verdade, protegido, ele é escancarado. Né? E aí o que a gente poderia pensar, o que a gente pode fazer, o que a gente pode dar de sugestão para os nossos colegas para atuar nessa questão? A Beatriz quer falar. Eu quero fazer uma pergunta, a gente já me conhece, já sabe que aqui eu só faço perguntas. É uma pergunta, doutor e doutora Viviane, é a questão assim, geralmente quando esse espetáculo todo da mídia acontece sobre um crime aí que chega até a imprensa, às vezes até antes mesmo deles fazerem essa investigação, já vem com esse peso, né? As pessoas já começam condenando o réu antes mesmo de estar lá no tribunal. E isso também tem uma questão para os jurados. Os jurados já vai com aquele emocional já meio que um emocional, porque eu gosto muito disso, a pessoa já tem uma formação de opinião, uma e o que dificulta para o advogado, né? Muito. Porque ele vai ter que descontaminar tudo, não, doutor? Sim, bastante. Bom, Vivi, eu creio que assim, Foucault explica, inclusive, a microfísica do poder, a questão da algema. Né? É demonstrar, né, que o policial ali naquele momento, ele detém todo o poder em cima daquela vida. Né? E aí o que acontece? O que nós vimos, né? Geralmente o que nós vimos, principalmente nesses casos onde os suspeitos, né, os presos, aquelas pessoas que são conduzidas para a delegacia de polícia ou para a superintendência da Polícia Federal, que é o que geralmente nós vemos nos casos de colarinho branco, em geral eles são tranquilos, né? Vão ali nos carros, muitas das vezes não naquele compartimento reservado ao transporte dos presos, né? Vão ali sentados no banco do lado dos policiais, sem algema, né? E naquele momento o policial ele não identifica a potencialidade de lesão contra si ou contra terceiros ou contra até o próprio suspeito. Entretanto, e óbvio que a gente vê que é diferente, né, na região periférica das cidades, é diferente quando o suspeito, né, ele tem uma cor diferente, ou uma cor diferente, obviamente eu estou me referindo aos negros. Né? Quando aquele que está sendo conduzido para a delegacia, muitas das vezes ainda como na situação de suspeito, né, a condição social dele é outra, não daquele abastado que foi investigado, né, e foi descoberto milhões na casa dele, ali em espécie, por exemplo. Né? Então, nesses casos a gente vê o quê? Vê que não tem a justificativa que teria conforme a súmula mesmo dispõe. Né? E aí nós vamos caminhando e olhando e vendo essa demonstração, né, segundo a microfísica do poder, de demonstração de empoderamento do policial. Ele se sente poderoso naquele momento porque ele detém ali, de uma certa forma, né, a condução da vida daquela pessoa. Eu te algemo porque eu quero. Né? Muitos dos casos que a gente vê, eu já tive muito cliente meu que reclama e fala assim: doutor, eu fui abordado, estava andando com a minha moto, com o meu carro, fui abordado, o policial sem mais nem menos mandou encostar no canto e ficar com a mão para trás. Eu perguntei por que eu tenho que ficar com a mão para trás? E ele fala assim: para a sua e para a minha própria segurança. Horas. E aí vem essa digressão que a gente deve fazer com relação à própria situação. O policial armado nunca está sozinho, ou seja, ou ele está com mais um componente parceiro dele na viatura, ou no mínimo em 4 quando a viatura é maior, né? Já fez ali a revista pessoal à pessoa, né? E qual o perigo que se vislumbraria ali numa simples geral, ali, uma simples observação se a pessoa está armada ou não, já fez ali, já viu, constatou que a pessoa não está armada. Então eu vejo ali, né, nessa situação, e nós estamos nem falando de uma situação de um suspeito, só de uma pessoa que está ali momentaneamente sendo ali averiguada para ver se não está armado ou transportando droga nem nada.
Mas aí eu vejo o quê? Eu vejo que naquele ato, né, que é essa reclamação que eu já vi de alguns clientes meus, de o policial falar assim, fica encostado aí com a mão para trás. Não de morto, mandou só ficar com a mão para trás. É uma forma dele demonstrar ali um certo poder em relação àquela pessoa. Né? E aí, quer dizer, se você não ficar com a mão para trás, o policial pode te conduzir, inclusive te dar voz de prisão por desacato ou desobediência, enfim. Né? Mas aí a gente sabe o quê? Que um ato ilegal, uma determinação ilegal não pode ser cumprida. Né? Mas e aí, você cumpre ou não cumpre? Uma coisa é você falar, não, eu não cumpro. Agora mandou colocar só a mão para trás, eu não estou armado nem nada, não ofereço nenhum risco. Né? Às 2 horas da tarde, no meio ali da Praça da Sé, todo mundo olhando. Outra coisa é você falar, não, eu não vou cumprir essa determinação, porque é uma determinação ilegal, não tem nenhuma base jurídica para isso. Você teria que fundamentar, porque qualquer decisão emanada do órgão público tem que ser fundamentada, não é juiz, é qualquer... E o policial, naquele momento, ele não é uma pessoa física, ele está como representante do Estado. Então como que ele vai justificar aquilo? Aí você fala meia-noite, com 2 horas da madrugada, nos rincões, ali, né, na divisa entre Parelheiros e Bugaçu, né, ali, você vai falar que não vai desobedecer, você não vai obedecer. Né? Então eu vejo assim como uma externação da microfísica do poder, que Foucault já falava, essa questão de colocar algema numa pessoa que não demonstra nenhum risco ao policial, não demonstra nenhum risco a si próprio, né, e nem a terceiros. Sim. Um abuso de autoridade, inclusive, ao meu ponto de vista. Também o meu. Né? No meu ponto de vista é abuso de autoridade ali, porque não tem justificativa, muitas das vezes não tem justificativa. Mas doutor, é só um parêntese. Na cabeça dos policiais, eu sei porque eu conheço algumas pessoas, eles estão agindo no estrito cumprimento do dever legal e eles não passaram para eles essa questão de súmula ou lei. Parou, encosta, vou bater, a batida da geral e puxou lá no rádio, não deu certo, vou botar algema e vou levar. Eles não estão se a pessoa é inocente, não é, se vai ser provado, se a pessoa apresenta risco ou não. Eles não são ainda, infelizmente, vivemos num sistema, num Estado de Direito, é todo um sistema. É o sistema da lei e o procedimento. E o procedimento são poucos que sabem, são poucos que vão cumprir. E os policiais, desculpem aqui os policiais, mas estão ainda mal preparados no que tange a essas questões do direito penal. A essas questões do direito do réu, por exemplo, eles não querem saber, eles querem chegar, botar a algema fortemente armado e tchau. Mas uma coisa, Bia, que posso chamar de Bia? Pode. Uma coisa que o Nino falou que me chama bastante atenção é essa questão do poder, mas o poder sendo feito não só pelo policial, o poder sendo feito hoje pelo Ministério Público, que não tem nada de imparcial. Você que está assistindo o nosso vídeo, não sai dessa fantasia que o Ministério Público é um órgão. Eu sempre falo, no julho eu nunca cumprimentei o Ministério Público. Olha, quero saudar aqui o Ministério, o promotor de justiça, não quero saudar aqui o promotor, porque a justiça que ele faz não é a justiça. Eles são parciais, sim. Hoje tem se utilizado da mídia para dar uma sobrecarga de responsabilidade no acusado. E o que me causa assim, me dá muita temerariedade é essa questão, como o Nino falou, do poder. Porque o poder hoje está sendo aplicado pelo Ministério Público, pelo policial, mas também pelo juiz. Porque o que a gente tem hoje de juiz-herói, É verdade. Até brinco, eu não vou dizer o nome, porque eu acho que ela já entendeu bem, né? A gente não tocar, a gente está falando de espetáculo do processo penal. Não tem como não falar de juiz-herói, do juiz que diz que veio combater corrupção. Esse não é o papel do juiz. Né? Numa sociedade que eu volto a falar a mesma coisa. É claro que a sociedade, a gente tem realmente, a sociedade espera uma punição, a sociedade espera que isso seja rápido. Eu entendo a sociedade. O meu medo não é da mídia, o meu medo é de quando o juiz e um promotor pula para o lado da mídia, passando todas as fases processuais
e praticamente dando uma sentença. A sentença dele está pronta. E assim, porque ele se diz herói. A figura do juiz não é de ser herói, ele é um juiz, ele tem que ser uma pessoa imparcial. O mesmo tempo que ele dá para acusação, ele tem que dar para defesa. As mesmas oportunidades que ele dá para o promotor, ele tem que dar para a defesa. Senão a gente já começa um processo onde a balança está aqui, ó. A acusação tem essa balança e a defesa tem essa balança. E a doutora falou uma coisa muito bacana, que eu acho que isso é importante, porque ela é civilista, que muitos colegas que estão nos ouvindo, que não são da área penal, dizem, o advogado é penalista. A doutora disse uma coisa que é uma percepção, doutora, quero parabenizar a senhora, que poucos têm. Dessa questão que a senhora disse assim, a senhora disse uma coisa bem clara, principalmente no júri. Mas o jurado já vê uma situação distorcida. A gente ainda vai lembrar de alguns casos aqui midiáticos, e perceba bem, o jurado compra o quê? Aquilo que ele viu na mídia. Verdade. O que ele viu na mídia. Às vezes você faz um trabalho brilhante, com esse trabalho do Dr. Nino, como o Dr. Nino conhece o meu trabalho, como conhece o trabalho do Dr. Ezequiel, que também nós fizemos muito júri juntos, que assim, que a gente chega em júris que são midiáticos. Eu me lembro que eu fiz um júri midiático, que era o caso da mala. Olha, eu fui chamada de vagabunda, eu fui chamada de tudo quanto é nome. Eu falava, doutora, eu não sou nada disso. E assim, e aquele caso era um caso midiático, então tudo que a gente fazia era uma entrevista. E a família, até passou a estar no Netflix. Eu me lembro que eu não fui esquecida até hoje. As pessoas falaram, no caso do Netflix, falaram do caso do rapaz da mala. E uma coisa que me chamou a atenção é que a mídia disse, porque a mídia muitas vezes distorce a realidade. A mídia disse assim, ela foi esquartejada e colocada na mala. Gente, eu provei os autos que ela não foi esquartejada. Mas até hoje, quando às vezes eu passo, aquela advogada do caso que foi esquartejado e colocado na mala. Outro caso que eu fiz midiático foi do bombom envenenado, né? Que a mãe mandou um bombom para amante e quem acabou comendo foi a criança. Então é uma carga, sabe? Uma carga de opressão, até para o juiz. E eu me lembro, eu quero aqui fazer segurando, a juíza disse assim, olha, eu vou te dar uma sentença que eu sei que vão tentar me linchar, mas eu tenho que fazer aquilo que eu acredito. Mas por que ela fez isso? Porque ela foi uma advogada, advogou por vários anos, depois ela foi delegada e agora é juíza. E os juízes tem juízes que não conhecem a realidade, não sabem lidar com essa realidade e são os heróis, né? Eu costumo dizer, são as figuras dos heróis que se sentam na cadeira da judicatura e aí vem com uma sentença de 90 anos, 100 anos, porque o caso é um caso midiático. Porque se fosse qualquer outra pessoa, vou brincar, matou o teu próprio filho. Ai, doutora, isso não. Existem, gente, como você disse, no dia a dia, não existe, Nino, pessoas que matam os próprios filhos, pessoas que matam os próprios maridos. Eu tive um caso desse. A pessoa, mas isso é coisa simples, eu advogo de vez em quando. Ele matou o próprio filho, mas ele estava dirigindo, eu consegui o perdão judiciário. Eu nunca vi juíza chorar, chorou na hora do depoimento do réu. Ali eu consegui o perdão judiciário. Não chegou a ir para júri. Esses casos são pequenos, nunca vão para júri. Não é o que vocês enfrentam, vocês só enfrentam bombas. E as pessoas esquecem muito disso, porque a mídia, se a mídia elegeu um presidente, gente, elege um presidente, você imagina o que ela não faz? Elege tudo. Eu não estou contra o presidente, não estou contra nada. O que eu falo assim é que o direito é uma coisa, o procedimento é outro, e o procedimento é o que o advogado tem que fazer, o que o cartorário tem que fazer, o que o juiz precisa fazer, porque são fases. Até a gente chegar na sentença, tem que obedecer às fases. O conjunto probatório deve ser a verdade real, não? A verdade real, não aquela verdade fictícia que é o que estão mostrando aí na mídia. Olha, eu fico preocupado que vocês não estão comendo. Eu não estou comendo. E aí, olha aqui, ó. Eu quero dizer o seguinte, vamos interromper um minuto de direito para dizer assim, Daniel tá maravilhoso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto de comer, mas também gosto de fazer comida. Isso é uma coisa que o Daniel faz, que eu tenho que elogiar. Eu elogio poucas pessoas. Ele sabe colocar tempero na comida. Gente, tá maravilhoso. Não, o Dani arrebenta. Tá um tempero maravilhoso. Não sei o Nino, mas o Daniel aqui tá maravilhoso. Aproveitando que vocês então estão degustando um pouco dessa iguaria, eu vou continuar aqui falando e respondendo a sua segunda pergunta e já entrando na questão do juiz herói. Né? Você me perguntou com relação, pediu para eu me manifestar com relação a
a esses processos midiáticos onde o juiz, às vezes, muitas das vezes, toma ali como verdadeira a provocação da mídia, né? Isso é um problema, um grande problema. Porque o juiz, né, a gente tem que ter uma ideia de que o juiz ele não é aquela pessoa equidistante do mundo, né? Ele é um ser humano como qualquer outro de nós que chega no final da sua jornada de trabalho, às vezes para na frente da sua televisão e vai assistir o jornal, né? E aquilo acaba influenciando ele. Ele chega de manhã no seu gabinete e vai ler o jornal, vai ver uma notícia no computador dele, e ali acaba influenciando ele de alguma forma. Não tem como você se dissociar das informações, exceto se você viver num casulo, né, onde não interaja com ninguém, com nenhum sistema de informação, e saia desse casulo e vá trabalhar no seu gabinete. O juiz vai trabalhar no seu gabinete. Então, de qualquer forma, ele é sim contaminado. E aí, com essa contaminação, que é feita a todos nós, porque eu assisto televisão e nós assistimos televisão e nós ligamos os nossos computadores, salta aquelas notícias de violência, né? Cansados estamos e muito da violência que nós vivenciamos e vimos no dia a dia. E isso nos contamina também, nos amedronta também. Nós queremos buscar a justiça. E nós, enquanto advogados e criminalistas, nós buscamos a justiça dentro daquilo que é factível, dentro daquilo que pode ser promovido como justiça. E eu digo sempre, os maiores promotores, não de promotor de prestação de concurso, concursado, falo promotores de promoção de justiça e de busca da justiça, são os advogados, né? São os advogados que buscam a justiça dentro daquilo que o direito permite. E aí, nós vimos a construção, e eu escrevi um artigo sobre isso, Vivi, você falou aí do juiz herói, eu escrevi um artigo intitulado, se não me falha a memória, de a construção do herói. Minha pergunta aqui, eu queria até falar para o público, quantas vezes nossos sentidos não nos enganou? Quantas vezes nós, como ser humano, às vezes fizemos algum julgamento errado de uma determinada situação e lá na frente percebemos que não era nada daquilo. E a gente sabe, como ser humano, temos falhas. Como ser humanos, a gente já faz um pré-julgamento de determinada situação quando alguém vem nos contar um fato. Isso é natural da vida, não é, doutor? E eu gostaria de perguntar para um de vocês dois, se puder me responder, de preferência o doutor Nino, porque a doutora Viviane está saboreando, já falou bastante. Se vocês têm algum caso assim, desse fato que a mídia e as pessoas assim já foi ali fazendo esse pré-julgamento de culpado, de condenado, ou que pesado, como a gente vê, e lá na frente foi mostrado que não era bem por aí. Bom, vamos por partes, como dizia o Chico Cadinho, sei lá. Brincadeiras à parte, vamos lá. Primeiro, questão dessa influência, né, onde que às vezes, como a doutora bem colocou, às vezes a pessoa é influenciada, né, a entender uma determinada situação que de fato não acontece. O problema é quando a mídia potencializa, né, essas situações, e é isso que a gente está tratando hoje, essa espetacularização que tem da mídia interferindo dentro do procedimento, do processo, dos atos processuais, principalmente na esfera criminal, porque as outras esferas quase a mídia não fala, não dá ibope, não chama o público para a frente da televisão para ler os seus jornais, as suas notícias, né? E aqui eu falo, doutora Viviane e doutora Beatriz, há um estudo que eu gosto de citar muito, né, que foi realizado pela doutora Elizabeth Loftus, na Universidade de Oxford, que ela fala sobre as falsas memórias. E aí, as falsas memórias, segundo a doutora Elizabeth Loftus, ela tem dois modos de influência, o externo e o interno. O interno é aquele que você próprio cria, né? E começa a entender, começa a imaginar e começa a compreender que aquela vivência, aquela experiência que você jura que você passou, de fato existiu, quando na verdade não existiu. E aí a doutora Elizabeth Loftus traz como um dos exemplos
né, no estudo dela, de uma moça que jurava, que declarava que durante toda a sua infância ela teria sido violentada por diversas vezes pelo pai. E ela claro na mente dela que ela tinha vivido aquela experiência, ela tinha inculcado na própria mente dela, ou seja, um fator interno, de que ela teria sido violentada por vários anos pelo pai. E após o exame foi constatado que ela era virgem. Então, a compreensão que ela tinha daquele estado de vivência era um estado interno, né? E para a compreensão dela era a pura realidade. E a doutora Elizabeth Loftus continua com seus estudos e ela bebe na fonte, ela fala de esquerdo, ela fala de Gorf, né? E ela fala como um dos outros exemplos de influência externa, esses outros que são não gerados pela própria mente, conforme o que eu disse no primeiro exemplo, mas por influências externas. Então terceiros acabam inculcando na mente de uma pessoa um estado ou uma vivência em que de fato não ocorreu. Né? E aí é onde que a gente vê aí o poder midiático, né? Vindo, e aí de forma, muitas das vezes, de forma prejudicial, inculcando na mente da população, né, que aquela pessoa que está sendo apontado como um acusado, ele de fato cometeu o crime. E aí é onde que gera o maior prejuízo, pelo menos ao meu ver. Por quê? Porque você acaba tirando o foco da investigação, porque o foco da investigação, da demonstração da culpabilidade, buscar o culpado daquele caso que que de fato aconteceu. Então é você investigar todos os vestígios, todas as provas, né, todos os indícios de que houve o crime e buscar com aqueles indícios o culpado. Só que a mídia ela faz uma construção inversa. Ela aponta o culpado e aí a investigação não vai buscar, ela vai buscar, na verdade a investigação, o juiz, o promotor, ele vai buscar provas para condenar aquela pessoa. E aí é onde que surge, doutor, em muitos casos, depois de vários anos, a comprovação que aquela pessoa não cometeu o crime. Caso tu me recorde assim, de pronto, né, a falar dentro daquilo que nos propomos a discutir hoje, de mente assim, eu não consigo me recordar algo tão punjante, né? Mas a gente viu diversos casos aí onde que, inclusive com a implementação do projeto Inocência, né? O Innocence Project, muitos casos foram descobertos, principalmente nos Estados Unidos, onde que foi o nascedor do projeto Inocência, né? O Innocence Project, de que depois de vários anos, uma pessoa que foi condenada por homicídio ou por violência sexual, né, em a época onde que não existia o exame de DNA, né, não era feito, não tinha ainda descoberto o exame de DNA, depois de algum tempo foi requisitado, foi solicitada a prova, ainda estava pujante, a prova ainda tinha a possibilidade de ser feito o confronto genético, né, foi descoberto que de fato a pessoa não cometeu o crime. Então há diversos casos nesse sentido. E aí, infelizmente, o trabalho da mídia hoje, né, o labutar da mídia hoje, a meu ver, é exatamente isso que eu falei. Aponta-se o culpado. Primeiro aponta-se o culpado. Indiferentemente das provas que você contém, que você tenha. E depois que você apontou o culpado, vamos buscar prova para poder falar, não, de fato ele é o culpado. E a construção, doutora Viviane, que eu vejo com relação a muitos juízes hoje, não quero generalizar, porque não é esse o nosso mote, não é esse o nosso caráter, né, querer generalizar tudo, mas a grande maioria dos juízes, pelo menos o que eu tenho visto durante toda a minha trajetória na advocacia, não só dos juízes como dos promotores, eles atuam exatamente dessa mesma forma. A polícia prende, pegou com a droga, o policial falou, peguei, estava com a droga. Né? Aí você vê 3, 4, 5 testemunhas falando, não, eu vi, o policial não achou droga com ele, achou ali jogado no cantinho, mas pegou o cara ali, juntou os dois e levou para a delegacia. Você tem 5 testemunhas falando que não viu. É capaz, como eu já vi em alguns casos, o juiz, ou melhor, o promotor, né, mandar instaurar um procedimento de falso testemunho contra aquela testemunha, mas não contra o policial.
né? E quando, por muitas das vezes, a gente vê pipocando aí, agora recentemente mais uma vez, né? Policiais, não fazendo crítica à polícia, não também generalizando o trabalho da polícia. Tem policiais aqui que a gente conhece, que são extremamente competentes, honestos, que fazem o seu trabalho, mas a grande, há outros, né, que a gente viu inclusive aí em várias matérias e agora mais recentemente, novamente, um caso onde o policial anda com o seu chamado e, entre aspas, kit flagrante, né? Então, espero ter respondido a pergunta da senhora doutora, porque eu vejo que pode ser também a pergunta de muitas pessoas. E jogo a bola agora para a doutora Viviane, né, doutora, sua experiência também nessa relação aí, por enquanto que obviamente que eu estou aqui salivando, porque tá maravilhoso, eu não vou nem dizer, olha, perfeito. Eu quero meus honorários ao final dessa propaganda que eu estou fazendo com o Daniel, porque olha, tá maravilhoso a comida, realmente, tá tão bom quanto bate-papo com os amigos. Mas eu acho bem interessante o que a doutora falou, doutora. Quero citar 2 casos, aquele mesmo que eu acabei de, acho que eu lembrei o nome dela, acho que é Cepolina. Carla Cepolina. Carla Cepolina. A gente tá com uma certa idade, a gente acaba lembrando das coisas. E só fazer um parênteses aqui, tá? Esse é um caso midiático, Sim. É um caso que não, pelo que eu me recordo, não ocorreu em segredo de justiça, já houve a decisão, então nós podemos comentar esse caso aqui. Inclusive, teve a participação de um dos grandes advogados, que eu conheço, um dos grandes advogados, doutor Eugênio Malavasi, que participou da defesa, lá comprovou, né, na atuação conjunta com a própria Carla Cepolina, se não me falha a memória, se não foi ela, foi a mãe dela, que também é advogada, que atuaram ali juntos, né? Havendo inclusive assistência da acusação, eu só esqueci o nome do advogado, mas também um advogado excelente também da Baixada Santista, né? E foi assim um caso em que se foi comprovado depois que ela não tinha. Mas aí por isso que eu chamei esse caso, porque é um caso que a gente pode comentar, e é um caso que a gente tem que lembrar como é que ele começa. Ele começa com a mídia dizendo que aquela menina era quem matou o Coronel Biratã. O Coronel Biratã. Então começa dessa forma, dizendo que ela era quem matou o Coronel Biratã. E quantas pessoas diziam que era ela que matou, eu vou brincar, e é capaz até hoje, a gente pode dizer até hoje, a justiça ter provado, que não foi, que as pessoas cheguem e digam, não foi ela. Porque foi o que eu disse, as pessoas, infelizmente, elas compram uma ideia, essa é a ideia da mídia, e saem reproduzindo. Então, assim, foi um trabalho brilhante dos nossos colegas que foi feito, mas perceba, ela sai com uma carga, novamente bato nessa tecla, com uma carga de acusação deveramente severa. E a gente tem que pensar, eu sempre falo isso muito em júri, falo isso até para pensar como vida. Quando a gente está do outro lado, a gente gostaria que essa carga viesse para nós? Porque é muito fácil quando a gente vê o outro, né? O outro está sendo acusado, o outro está sendo achacalhado, está sendo exposto. Mas e quando é você? Né? E isso é muito importante pra gente poder. Eu brinco que não quero citar também o caso, apesar de estar sendo encerrado, mas eu não quero citar porque é um outro caso muito midiático e muito nacional, mas eu brinco que teve gente aí condenada por uma propriedade de alguns, e eu não estou aqui defendendo porque nunca votei na pessoa, mas condenado por um crime, e se você fosse buscar, a senhora é da área de direito civil, se eu fosse buscar o direito real de propriedade, não teria. E na verdade o direito civil, ele baseia na verdade, não precisa ser a verdade real. Não é verdade? Não trabalha assim na verdade real no direito civil. Então assim, se eu fosse buscar a propriedade desse bem na seara civil, eu não teria, mas na seara penal ele ficou condenado. Então assim, aqui não se trata de defender ou não defender, se trata assim, a gente tem que pensar hoje de uma mídia que ela é imediatista e superficial, mas que hoje o poder judiciário, quando não é generalizando, mas muitos juízes, tem juiz que brinca e fala assim, eu sou tão garantista que eu garanto que o réu fique preso. Que tem capacidade de assassinar o português, porque para que serve a prisão preventiva, que a gente começou a falar? Para fatos que não... Tem gente que não está declarando prisão preventiva, fato que aconteceu em 2008, 2011, 2013. Eu participei da defesa do Banco Central e eu até brinco sobre isso até hoje. Às vezes eu vejo decisões, você falou muito a questão de distribuição de ação nesses processos midiáticos, o cara nunca para de ser prevento. É o mesmo juiz,
Aqui em São Paulo nós tínhamos uma vara, posso falar hoje, não posso falar o nome do que hoje é desembargador, né? Mas ele era juiz à época, que todo crime de lavagem de dinheiro ia para a mão dele. Que distribuição é essa? Por que será? Por que será? Entendeu? E geralmente são juízes que eu brinco, de garantistas não tem nada. São juízes que se pautam, é aquele juiz herói, como o André pontuou aqui com muita propriedade, aquele juiz que, eu falei muito isso, só que ele esquece que tem uma vida. Um outro caso midiático, a gente também pode citar sobre ele, é aquele caso do reitor de Santa Catarina, que ele foi acusado, e todo mundo fala sobre isso, de roubar 80 milhões de reais, que era o orçamento todo, quando ele não era nem reitor. E as pessoas repercutiram isso. Então a moral da pessoa acaba, a vida da pessoa acaba, a honra da pessoa acaba. E ela não tem esse direito, né? A gente não vai nem falar aqui sobre direito de esquecimento, a gente não vai falar nem aqui de direito de resposta, não existe. Se você olhar hoje, acompanhar todos os casos midiáticos, sem exceção, eu não estou falando aqui só de casos midiáticos de escritórios grandes que defendem, não, de bancas grandes que defendem pessoas de nome, não. Eu estou dizendo de qualquer caso midiático. A acusação, você pega o promotor chega lá, chega o promotor ou o procurador, que hoje em dia o procurador incomoda, o procurador hoje em dia sai do gabinete para fazer busca e apreensão, porque a gente está falando muito esse espetáculo acontece muito nas medidas cautelares, reais ou pessoais, né? Como, com todo respeito, você ter 20 mil em casa fosse muito dinheiro, né? Você ter, vou brincar, eu não posso nem passar a Polícia Federal lá em casa, porque tem alguns euros guardados. Então assim, como se isso fosse um crime, né? Você tem um dinheiro guardado, uma reserva em casa, como se fosse 20 mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais, fosse muita coisa, né? Aí lembra que eu disse, a pessoa que não tem nada guardado em casa, ela quer o quê? Que o cara que fuma um charuto, que tem um carro melhor, que tem um dinheiro, sai algemada como se ela saísse. E tá errado, nem ela pode sair algemada e nem aquele que fuma um charuto e tem o dinheiro pode sair. É essa igualdade que nós temos que buscar. Eu me lembro de uma frase de uma ministra, não quero citar o nome dela aqui, mas você vai lembrar, André, de quando essa questão da prisão de segundo grau estava em alta e se prendia, acabou a segundo grau, já prendia todo mundo. E ela disse uma frase no julgamento dela muito séria, que faz assim: agora é bom que tá todo mundo igual. Não! Eu quero dar um alerta para os colegas aqui. Vocês sabem quantas pessoas têm condições de chegar nos órgãos superiores? Muito pouco. Isso eu quero enaltecer aqui o serviço da Defensoria. Porque graças à Defensoria muita gente tem chegado às instâncias. Mas normalmente não se chega. A pessoa que contrata um advogado particular chega em primeiro e segundo grau, que já é caro. E não tô dizendo assim que é caro, porque na verdade é um trabalho exaustivo, é um trabalho para quem trabalha realmente se esforça no estudo, se esforça na sua preparação. Não dá para você fazer Ctrl-C, Ctrl-V de teses, né? Você tem que procurar fazer um trabalho personificado, um trabalho diferenciado. Isso te traz um custo, então você cobrar compatível a isso, né? Eu costumo dizer que o bom vinho custa caro. E aí complemento aqui, Vivi, falando o seguinte, que cada um, quem quer comprar um vinho barato pode comprar, mas aí a dor de cabeça. Cada um sabe a dor de cabeça que vai ter no dia seguinte, né? Aproveitando aqui o gancho, eu comecei a lembrar aqui alguns casos midiáticos que a gente pode falar assim, doutor. Agora eu lembrei aqui alguns que são até um pouco recentes. Né? Nós podemos citar aí, por exemplo, o caso da escola base. A mídia acabou com os donos da escola lá, foi apedrejado, pichado. Hoje parece que eles estão vivendo. E eu falo porque eu fiz uma pesquisa, que eu escrevi um artigo falando sobre essa questão da mídia, quando a mídia já aponta o culpado, né? Falei também, escrevi e rememorei agora, né, falando desses casos, naquele caso daquela moça, salvo engano, Daniela, lá de se não me engano, Taubaté, se me falha a memória, que ela foi acusada pela louca, uma médica louca lá, falando que a filha dela tinha sido, que ela tinha morrido porque a mãe tinha colocado cocaína na mamadeira da criança. E aí, nesse caso, né, o primeiro delegado, se não me engano, acho que já foi logo a perícia, que no primeiro momento já foi feito lá, e que, se não me falha a memória, foi pela diretora, à época, do IC, doutora Norma Bonacorso, que inclusive foi minha professora no curso de pós-graduação
em processo penal e criminologia, parece que fez um laudo complementar e depois constatou que aquele pó que tinha sido encontrado na mamadeira da criança, né, era uma medicação que ela já tomava por causa de um problema congênito que ela tinha no coração, se não me falha a memória, e não tinha nada de cocaína, mas até então a mídia acabou com a vida dessa moça. E o que aconteceu? Essa moça foi parar nas masmorras que hoje são os presídios. Ela teve, se não me falha a memória, um tímpano perfurado, né? Perdeu a visão de um olho ou uma coisa assim, e adquiriu síndrome do pânico, acabou com a vida dessa moça, né? Então, aqui dores, aqui penas que esses, né, sensacionalistas, que esses que divulgam as informações sem nenhuma preocupação, né, em desmoralizar aquela pessoa, sem nenhuma preocupação em identificar se de fato houve ou não o crime, se de fato ou não aquela pessoa cometeu o ilícito, né, acaba-se com a vida da pessoa, Nesses casos de indenização, cabe indenização civil mas contra o Estado, mas a indenização, seja ela qual for, e ainda mais nesse país que não se dá a mínima para a vida e para os danos da pessoa, que a gente vê aí casos de danos morais que são pagos valores irrisórios, né? Como se a gente pudesse quantificar o valor de uma vida, né? Como se você pudesse quantificar o valor de uma pessoa que perde parte dos seus sentidos. Você não consegue quantificar, e mesmo assim se quantifica aí no valor de 10 mil, 50 mil reais, né? Então a mídia ela tem assim uma responsabilidade, e aqui eu imputo sim essa responsabilidade à mídia, né, de destruir muitas vidas, de promover muita injustiça, porque não tem a mínima preocupação em saber se de fato o que ele está noticiando é verdade ou não, né? Não tem a mínima preocupação em saber da vida, do histórico de vida dessa pessoa. Então, é sério o que nós discutimos hoje, viu? E eu agradeço muito você trazer à baila, né, essa discussão hoje, falando sobre essa influência, e muitas das vezes, quase que na sua totalidade negativa no processo penal, essa influência midiática negativa no processo penal, né? Mas eu queria compartilhar essa culpa, doutor, porque eu acho que não é só a mídia hoje. Eu acho que hoje nós, quando eu digo nós, porque nós somos parte do sistema, o Poder Judiciário também tem sua parcela de culpa, porque quem deveria proteger não protege. Quem deveria garantir não garante. Verdade. Entendeu? Quem deveria garantir, porque assim, a gente tem a lei agora de abuso de autoridade, né? Inclusive é uma conduta penal tipificada, é um crime. Mas eu brinco que no nosso país, é o único país, a gente vê outros países que têm interpretação telefônica, que a interpretação telefônica é sigilosa para advogado. Viu? Você que está me ouvindo, é sigilosa para advogado. Tive um caso que eu cheguei esses dias na Polícia Federal. Eu fiquei 5 horas para ter acesso ao meu cliente e não tive acesso ao processo. Eu tô brincando, não tenho só peito físico, eu tenho peito mesmo. E eu falei pro meu cliente, eu vou assinar a sua oitiva, você vai ficar em silêncio, mas você não vai ficar em silêncio, você vai dizer que não falou porque nós não tivemos acesso aos autos. Só que o delegado ficou 5 horas na entrevista. 5 horas na entrevista. Quando eu subi no superintendente, ele ainda me falou, a senhora foi reclamar porque eu não atendi a senhora? Eu falei, com certeza, o senhor está 5 horas dando entrevista, o senhor não pode me atender, manda alguém me atender, mas eu quero falar com o meu cliente. Não quero saber o que o senhor está fazendo para mim, é uma coisa pessoal, mas eu quero falar com o meu cliente. Nós temos que... E aí você pega um juiz, que eu tentei, meu juiz da vara, você me ignorou. Sabe onde eu consegui? Eu consegui com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha quanto que eu tive que subir para conseguir acesso aos autos, que é uma súmula. Não só súmula, como também é abuso de autoridade. Está lá no artigo, se não me falha a memória, 32 da lei da... Eu não lembro também. Mas está lá no artigo 32 da lei de abuso de autoridade, né, negar acesso aos autos ao acusado ou ao seu patrono. E também está na lei a questão de você vazar informações não deveria... Exatamente, é aí onde que dá, só fazer aqui pegando novamente esse gancho aí, qual que está o problema? Lei de abuso de autoridade. O policial, né, a autoridade policial ou policial que divulgar a imagem da pessoa lá que está sendo presa, né, então está incorrendo em abuso de autoridade, né, passível de reprimenda.
Onde que nós vimos o problema aqui? Porque e já fica a dica aqui para quem está nos assistindo, né? Eu já começo a pensar numa responsabilização, tá, solidária. Por quê? A lei de abuso de autoridade, ela faz a reprimenda para punir, né, a autoridade ou o policial que expor a imagem da pessoa presa. Está lá, na nova lei de abuso de autoridade. Só que o que acontece? Quem expõe, às vezes o policial ele sai lá, o cara com a cabeça baixa e aí o cara vem com a câmera, mete a câmera na frente do jornalista lá, né? Mete a câmera na cara do acusado, né? Do conduzido ali, do suspeito, e ele não é responsabilizado. Só que aí eu começo a pensar, né? Por isso que eu falo, esses bate-papos são muito bons porque a gente começa a analisar, e eu já venho analisando isso há muito tempo, né? E peço também emprestado ao conhecimento dos colegas que nos assistem, que comentem, mandem dicas, né? Entre em contato conosco, porque eu começo a pensar aí numa responsabilização solidária, né? Por quê? O policial ele vai falar o quê? Não foi eu que mostrei. Eu não fui lá com meu celular, tirei foto e divulguei. Só que, geralmente, o que a gente vê é o jornalista dentro ali do campo, né, da delegacia ou dentro da operação, que é, inclusive, punido também no Estatuto da Polícia Civil, está lá, né, terceiros não podem participar de diligências, entendeu? Então nós temos pelo menos eu começo a pensar dessa forma, de uma responsabilização solidária. E aí, a partir do momento que a gente começar a pensar dessa forma, e chegar e falar assim, tudo bem, não foi você que mostrou, mas você permitiu que os jornalistas estivessem ali, captassem aquela imagem, enquanto que você estava saindo ali com o preso, colocando dentro da viatura, dentro da delegacia, do estabelecimento, ali, do campo da delegacia, então você poderia ter evitado. Então se você começa a vir fazendo essa junção, eu creio que a gente começa a buscar um melhor aparelhamento da polícia a evitar que a mídia, né, esteja envolvida nessas grandes operações. Né? Eu vou fazer só uma... Tem um canal de TV que só vive disso, desse sensacionalismo. Desculpa, eu parei a pausa do doutor, mas é verdade. Exato. Tem um canal de TV aí que só vive disso, eu não vou citar aqui, mas ele vive de quem está sendo preso, vive disso. Exato. E policial da entrevista, e delegado da entrevista, como se fosse o maior, fosse tipo Beyoncé da entrevista. Bem isso mesmo, doutora. De fato é isso mesmo. Esses programas sensacionalistas vivem da mostragem aí, da venda da desgraça. E sabe o que mais me causa perplexidade? Quando eu vejo, e eu já falei muito isso nas minhas aulas, né, nas palestras que eu dou, nas aulas que eu dou, que eles falam o seguinte: o discurso é sempre o mesmo. Código Penal de 1940, né, 1941, Código de Processo Penal de 1940. E aí eles induzem a população, e às vezes até estudantes de direito. Eu já ouvi isso de estudante de direito. Desculpa, doutor, até advogado. Até advogado, né? Lamentável, falando que o Código Penal, o Código de Processo Penal são códigos ultrapassados, né? E aí eu falo nas minhas aulas, pelo amor de Deus, parem de assistir esses caras. Mas se você quiser continuar a assistir, assista de uma forma crítica, busquem o conhecimento. Código Penal. Quantas e quantas reformas nós tivemos, Vivi? Sim. Recentemente agora, a entrada em vigor do pacote anticrime, que fez várias alterações, tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal, na Lei de Execuções Penais, na lei de crimes hediondos. E eu falo o que para os meus alunos? Parem com esse pensamento, porque esses caras que ficam falando aí, se eles pararem de meter o pau na justiça, eles vão morrer de fome, porque eles estão ganhando 1 milhão, 1,5 milhão lá por mês para poder ficar metendo o pau na vida de todo mundo lá. Mas eu cavalgo um sonho.
O dia que eu chegar e falar assim, eu vou mudar de área, eu vou trabalhar somente na área civil, na área previdenciária, na área trabalhista, seja lá qual for, porque acabamos com o crime. Não existe mais crime, não precisa mais de advogado criminalista. Eu cavalgo esse sonho. Mas esses aí, por enquanto que houver o crime, eles estão ficando ricos. Eles falam assim, tem que ter tem que ter pena de morte, tem que ter pena perpétua e não sei o quê. O Código Penal, o Código de Processo Penal é retrógrado. Só que ele não explica para a população que de tempos em tempos há a adequação do Código Penal, a adequação do Código de Processo Penal. Nós tivemos recentemente aí também a alteração, se não me falha a memória, no artigo 75 do Código Penal, que alterou o tempo de prisão máximo de 30 anos para 40 anos. Recrudesceu. Tivemos várias mudanças aí. Artigo 157, onde que houve, se não me falha a memória, no parágrafo 3º, que houve a implementação do crime do sequestro relâmpago, que antigamente não sabia como tipificar. E aí você me falar que em 1940 tinha sequestro relâmpago? Não tinha. Mas esse código ele é estanque? Não é. O direito ele pulsa. O código ele pode ser de 1940 porque ele não teve uma total reformulação, mas ele teve as grandes reformas. Então a própria mídia inculca na cabeça das pessoas, e é lamentável quando eu vejo alguém vindo conversar comigo, né? Se é advogado ainda, se é estudante de direito, se é estudante de direito a gente ainda perdeu, porque ainda está no processo de busca do conhecimento, né? Advogado, pior ainda, mas a população chegar e falar pra gente assim, nossa, você defende bandido, esse código tinha que ser mudado. E aí eu pergunto pra ele, mas por que o código deveria ser mudado? Não, mas é porque aquele jornalista gordinho falou que é o seguinte, o código é desatualizado. Só que aquele repórter sensacionalista gordinho, ele não fala que teve as mínimas reformas, ele não fala das alterações. E aí o que ele vende para a mídia? É aquilo que a gente sempre conheceu no Vivi. Promova, né, o caos, né, cria a doença para você poder vender o remédio, a cura. Né? E é disso que vive, né, infelizmente, boa parte da mídia. E isso que me causa assim, um desânimo, mas da mesma forma me causa uma revolta e faz com que eu viva para a advocacia para buscar e promovê-lo. E eu sim, enquanto advogado, buscar a promoção da justiça. Né? Eu até às vezes, e me peço também desculpa àqueles que nos assistem, às vezes eu venho com um discurso um pouco mais inflamado, mas é porque nas veias, né, desse advogado aqui corre sim o sangue da defesa. Eu fui sempre, desde a minha infância, um eterno inconformado com as injustiças. Bom, Vivi, Beatriz, depois daquele desabafo e inflamação, né, no meu discurso aqui, né, o que eu estava falando antes, vamos passar por um momento um pouco mais adocicado aqui, né, da nossa refeição, mas essa primorosa aqui, isso é uma obra de arte, dá até vontade de não desmanchar, né, mas eu quero provar isso aqui o quanto antes. Sobremesa também trazida aqui pelo chefe, meu irmão, Daniel Nino. E, obviamente, a gente precisa não só adoçar aqui um pouco a vida com essa sobremesa, mas também adoçar a nossa busca pelo conhecimento, né, e continuar o nosso debate aqui falando sobre o que a gente também falando. E a Viviane já falou que vai me provocar. Eu quero ver a Viviane me provocando. Vamos aproveitar esse momento doce, ó. Isso. Para te provar um pouquinho, irmão. Vai lá. Você disse que deveríamos ter uma responsabilidade solidária aí, uma solidariedade aí dos agentes que divulgam essa imagem. Quero te fazer, eu sei que você sabe, mas vamos falar algumas coisas aqui. Condução coercitiva. A gente já falou do uso da algema, que o Supremo que foi que trouxe.
Condução coercitiva. Recentemente, através, eu acho que foi de uma arguição de preceito, acho que foi... Fundamental? Não lembro. Eu acho que foi uma ADPF. Isso. Salvo o melhor juízo, não vou falar o nome do partido, mas foi um partido, depois alguém endossou essa medida. Onde o Supremo diz que a medida coercitiva é inconstitucional. Sim. Até não precisava nem ter falado, mas teve que falar, né? Falar o óbvio. Mas aí eu vou brincar com você. Você fala muito dos policiais, mas eu tenho que provocar, porque tem que provocar a gente que está aqui no Poder Judiciário, né? Juízes hoje em dia mudaram, não dão a medida coercitiva, mas dão a famosa temporária ou prisão preventiva. Para quê? Para ouvir o acusado, que não deixa de ser uma medida coercitiva com outro viés, né? Essa é a primeira provocação. Agora, também nessa provocação, você existe de responsabilidade. A gente sabe que o Supremo teve essas duas grandes facetas que foram muito importantes, mas o Supremo é extremamente garantidor do direito ao sigilo da fonte e ao direito da livre imprensa. A gente pondera isso como? E pode ficar bem à vontade, falar bastante que eu vou ouvir. Bom, se eu esquecer da segunda pergunta, depois você me recorda aqui e vamos tentar aqui fazer uma explanação dentro daquilo que é possível, que é factível dentro do nosso conhecimento, né? Bom, com relação a essa provocação, né, da utilização dos magistrados para a condução aí, entre aspas, coercitiva com base na prisão temporária. A prisão temporária, né, para nós aqui que estudamos, ela tem lá seus requisitos, né? Dentre eles, e dos quais eles, ou melhor dizendo, para que haja a possibilidade então da prisão temporária, tem que haver a conjunção de pelo menos 2 daqueles requisitos elencados ali. Eu não vou me recordar aqui qual que é o artigo, mas tem que ter pelo menos 2 daqueles requisitos conjugados. Então, visto, né, o juiz ali identificando a partir do requerimento da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, né, ele decreta ali então a prisão temporária. Se for nos crimes comuns, 5 dias, podendo ser prolongado por mais 5 dias, e nos crimes hediondos e equiparados, 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. E aí depois, em muitos dos casos, a gente vê aí a autoridade policial pugnando, né, requerendo a conversão da prisão temporária em prisão preventiva. E daí, essa provocação, eu até fiquei aqui pensando, né, mas eu tive que estender muito o meu pensamento para poder responder a você e também tentar aclarar aqui para os nossos colegas, né, e estudantes de direito. O que acontece? Nós tivemos agora, com o advento do pacote anticrimes, a entrada em vigor de 2 artigos que eu vejo que é de suma importância, que alteraram o Código do Processo Penal. E aí falamos do artigo 316, parágrafo único, e do artigo 315, e ali seu parágrafo, se não me engano, segundo, e depois vem os incisos ou alíneos, não lembro bem, mas enfim, é um material que o advogado pode se socorrer quando ele ver que essa decretação, tanto da prisão temporária quanto da prisão preventiva, principalmente da prisão preventiva, ela se torna abusiva. E aí onde que nós vamos buscar também socorro, né, com a nova lei de abuso de autoridade, porque diz o quê? Que a prisão não pode ter, no artigo 315, fala das questões de como que não serão fundamentadas as decisões do juiz, e aí ele traz todo aquele elenco de possibilidades, né, que o advogado pode manusear ali, observando que não houve, dentre elas, o fundamento, ou o fundamento é somente para antecipação da prisão, ok? E aí nós vamos lá, vamos fazer então um momento aqui de busca e de embasamento. Nós temos o artigo 93 da Constituição Federal, no seu inciso 9, que fala o quê? Que todas as decisões judiciais devem ser, das autoridades, né, devem ser motivadas, ok? E aí a gente traz agora, com o pacote anticrimes, com a entrada de vigor no artigo 315, esse elenco de que diz lá, e eu não vou me lembrar bem a expressão, mas mais ou menos assim, que a decisão não será fundamentada. E dentre elas, a prisão decretada para antecipação de pena ou
quando a decisão ela fundamentar de qualquer decisão. A fundamentação que utilizar o magistrado fundamenta para qualquer outra decisão, seria como se fosse genérico. E aí, a partir daí, ela se torna o quê? Uma decisão ilegal, uma decisão abusiva, podendo ser atacada aí pelo advogado, pelo instrumento ou do relaxamento de prisão, ou com um habeas corpus, ou mesmo pela revogação da própria prisão, pela falta de não fundamentação da decisão. Então é uma forma que tem de se socorrer para que busquemos aí a liberdade do cliente. Num outro viés, obviamente ser preparado na lei de abuso de autoridade, e aí também buscar ali dentro do que é tido como crime por parte do magistrado, buscar a punição dele também. É uma forma que o advogado pode buscar, pode se utilizar para tentar minorar o famoso que eu chamo sempre de passa-moleque. Passa-moleque. Por quê? O que acontece? O juiz, a meu ver, durante toda a experiência que eu tenho como advogado, ele sempre vai buscar uma forma de demonstrar que ele tem razão nas decisões dele. E às vezes ele não tem razão, porque ele não tem como fundamentar. Então, é uma fundamentação genérica. E eu vejo como uma grande inovação esse artigo 315, que traz esses requisitos para a decretação da prisão preventiva. Então, espero que tenha respondido a sua provocação aí, e sempre buscando um embasamento na lei, para que os advogados, pessoas, estudantes que nos ouvem, também sejam provocados com essas nossas discussões, que é para isso que serve esse bate-papo nosso aqui descontraído, para que tragam as provocações, que eles mesmos sejam provocados, que nós mesmos aqui sejamos provocados, e nos force a pensar mais e utilizar essas ferramentas que estão aí, estão postas. É o que eu falo sempre. O advogado ele tem que estar tudo aqui na cabeça. O restante a nós, nos cabe somente ter o papel e a caneta. Hoje nem mais isso precisa, só estar na frente do computador e transpassar aquilo com argumentos sólidos, convincentes da busca e da promoção, como eu disse antes, da justiça. Eu acho que espero que tenha sido lógico aí e tenha respondido a sua provocação. E eu esqueci a segunda pergunta. Eu esqueci a segunda pergunta. Eu tenho a pergunta, mas não é nem uma pergunta, é só uma confirmação, sim, pelo menos que eu entendi. Nessas prisões cautelares, o juiz, se ele fizer então ele justificar de forma genérica o artigo 315, você vai lá no CPP, dá uma olhada, tá de acordo com o artigo, se não tiver habeas corpus ou relaxamento de prisão ou revogação da mandado de prisão. Perfeito. Aí é depender do que o advogado visualizar ali como que houve a falha, ou a falta de justa causa para a prisão. Esse já é o que eu tenho que guardar quando eu precisar. Eu vou só fazer um apontamento aqui, não só para vocês aqui, mas também para quem nos assiste, que eu, muitas das vezes, eu me socorro da minha memória, mas a minha memória às vezes pode falhar. Mas eu tenho certeza que está ali no meio do artigo entre 313 até o 316, tudo isso que eu falei. 316, se eu não me engano, parágrafo único, fala, se não me falha a memória, daquela necessidade que o magistrado está reavaliando a cada 90 dias, a necessidade da prisão, do decreto da prisão. E, inclusive, aproveitando aqui também, só para fazer um esclarecimento, fica aquela dúvida aí, habeas corpus, você pede para quem, e se tiver na fase de execução, mas não é para contar, doutor? Isso aí o pessoal tem que assistir o nosso curso que vai acontecer. Tem que ser o curso que vai acontecer. O curso nós ensinamos aí os pulos do gato, é o dia a dia da advocacia que eu falo, que a gente sempre fala, Vivi, nas nossas aulas, de prática penal. Esquece o que vocês aprenderam nos livros, esquece o que vocês aprenderam nos bancos acadêmicos. Ali serve para o início da carreira da advocacia, serve para prestar o exame de ordem, mas a labuta, a vivência,
o aprendizado da advocacia criminal, pelo menos é o que a gente faz aqui, advocacia criminal, diferentemente da doutora Beatriz, é o dia a dia, né? Eu creio para todos os anos, Sim, né? todos os anos. Aliás, o doutor Nino, nós estávamos conversando por telefone antes de acontecer aqui o jantar, e ele estava falando das lives dele aí, para o pessoal que quiser assistir, e eu falei, doutor, mas como é que a gente pode passar isso de uma forma assim mais rápida? Então ele falou de talvez ele quisesse criar para o advogado que não atua muito na área criminal, mas que precisa, um kit delegacia, é isso, doutor? Essa ideia, gente, é só uma ideia que está vindo na minha cabeça. Também vai estar, papo aí, também vai estar dentro do nosso curso Advocacia Criminal na Prática. Exatamente. Vai estar? É porque assim, o que eu vejo, isso que eu até te provoquei, a minha segunda provocação foi essa questão da dificuldade da aplicabilidade da lei. A gente conhece, a gente labuta, e eu acho que isso entra bem no que você está dizendo, só que como aplicar? Porque assim, geralmente você pega um magistrado que é um abusador, né, vamos colocar a palavra abusador, ele vai ser julgado por um outro magistrado. Sim. Por exemplo, a gente não tem eles se protegem, eles têm um protecionismo. Então, essa é a questão, que eu até disse isso, a lei que todo advogado aí que quer atuar na área criminal deveria ter conhecido já está ficando velho, né? Ela traz figuras importantíssimas para um avanço, mas como se aplica e como é que a gente tem isso? Porque eu te disse, tem o sigilo da fonte, nós temos a questão de um STF que protege muito mais o direito à informação do que o direito do acusado, porque a gente tem essa colidência de direitos, né? Nós temos de um lado o direito de informação, que hoje em dia parece quase, eu vou pegar um termo, tá? É só para brincar. O direito administrativo parece que é supremacia do direito à informação, que é a supremacia do interesse público, né? Do direito à informação em detrimento às garantias constitucionais, direitos e garantias constitucionais do cidadão. Só que aí a gente volta lá para trás. O vilão aqui não tem outra vida, o vilão só tem uma. E que na verdade nem sempre é vilão. Verdade, até que se prova o contrário. Não tem aquela figura, eu esqueci. Eu até me vesti dela um tempo atrás. Ninguém poderá ser julgado sem o devido processo legal. E o status de inocência, ele é a regra, mas o que a gente vê hoje parece que é exceção. Tem uma personagem que eu até quando fiz uma festa fantasia esses dias eu me vesti dela, aquela que tem aquele coisa. Aí eu esqueci. Não, aquela que tem aquela coisa bem preta. Carmen Miranda? Não, a preta, isso, ela, no começo, quando você assiste o filme, parece que ela é má. Exatamente. Mas quando você vai estudar, vai ver a história dela, né? Ela foi enganada, tinha um grande amor, foi enganada, mas ela não consegue retribuir, doutor, o mal com o mal. Você percebe? Não, ela não consegue. Mas então, é isso que eu quero dizer para você. É como a doutora mesmo disse, né? Em todos os sentidos. Verdade. Os sentidos muitas vezes nos traem. Então, essa provocação que eu fiz ao doutor, deixa até o doutor comer um pouquinho, a minha tá quase terminando, mas essa provocação que eu fiz ao doutor, de dizer que a lei existe, ela tá aí, isso é muito importante, porque assim, nós que advogamos já há algum tempo, o doutor já tem não sei quanto tempo, quanto você tem? Hoje há quase 15 anos de advocacia. 15 anos, eu tenho 10, sou mais novinha do que o doutor. 17. Sou mais novinha em tudo, na advocacia, na idade. 17 anos. Então assim, a gente brinca dessa forma, mas isso a faculdade não te dá. E geralmente os cursos por aí não te dão, é que a gente fala, a vivência do direito. Isso é muito importante, doutor, porque assim, o que eu mais percebo às vezes são colegas que até conhecem a lei, até sabem a lei, mas não sabem efetivá-la, não sabem os mecanismos, porque assim, por exemplo, você pega um HC, que a gente fala isso, dependendo do caso midiático, o tribunal não dá. Eu quero lembrar o doutor, não vou lembrar o caso, mas teve um caso, também não é longe. Eu vou até falar de uma figura que um ministro que eu gosto muito, eu particularmente gosto muito. Se você não gosta, é outra coisa, mas eu gosto, o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes teve um caso que ele deu uma liminar num processo midiático também. Aí depois foi desvendado que era um nome parecido, mas
não é, a gente tem que entender a maldade por trás. Sim. Aí disseram que o tal de Gilmar Mendes estava na lista de quem recebia supostamente propina. Depois os próprios outros ministros referendaram a decisão brilhante que ele deu na liminar. E ficou valendo o que ele deu na liminar. Mas olha o custo disso. Agora, a pergunta, e volta a falar de novo, como que a gente efetiva essas garantias diante de uma mídia opressora ou um juiz, que a gente vai dizer, um juiz, não posso mais citar só um juiz, agora tem que ser os juízes que se aproveitam dessa mídia opressora para trazer fundamentações para sua sentença e legitimar o direito penal do inimigo. Infelizmente o advogado ele tem que se socorrer, ou felizmente, né, ele tem que socorrer o que tem. Mas infelizmente a gente tem essa figura do juiz julgando o próprio juiz. Até o Ezequiel às vezes fala disso, né? Quem fiscaliza o fiscal? Né? Quem fiscaliza o fiscal? É difícil, é muito difícil, mas há os mecanismos, há a forma de você buscar a justiça nesse sentido. Nós temos aí as corregedorias da magistratura, né? Que vezes por outras funcionam. Temos aí o CNJ, né? E temos aí todo um arcabouço normativo que pode auxiliar o advogado para buscar efetivar aí a boa defesa do seu cliente e tentar minorar o máximo possível aí os abusos, né? O advogado ele tem todo um arcabouço normativo para poder se valer aí e buscar o direito, né? Se o magistrado agir com abuso, nós temos a lei de abuso de autoridade. A questão da aplicação é complicada, porque, como eu sempre digo, eu já falei, inclusive, se não me engano, em um ou outro evento que nós tivemos aqui, um bate-papo igual a esse, que a lei era perfeita, o problema é a aplicação da lei, né? Foi quando um menino, uma vez, eu dando uma palestra, ele veio perguntar para mim se eu já havia absolvido alguém sabidamente culpado. Eu falei, sim. A prova não foi produzida de forma que deveria ser produzida e tal, e a gente conseguiu demonstrar a falha do processo e acabou sendo absolvido. Aí ele falou, o senhor é hipócrita, como é que o senhor fala que a lei é perfeita e o senhor consegue absolver e o senhor absolve uma pessoa que sabidamente é culpada? E eu falei para ele, perguntei a idade dele, eu tenho 18 anos. Eu falei, primeiro, ele dentro da petulância dele toda, com 18 anos ainda de idade, eu falei para ele, primeiro você dobra a sua língua quando você fala de um advogado, porque para você ter o direito de falar o que você está dizendo, é porque foi à custa de muito sangue de advogado que morreu para garantir o seu direito de falar. Enquanto que nós sabemos que muitos dos outros atores jurídicos ficaram encastelados nas suas galinhas de ouro, enquanto muito advogado ia para a rua para garantir ali o direito de se falar. Então o que eu disse para ele foi o seguinte, além disso, eu disse para ele que eu havia falado durante a minha palestra que a lei é perfeita. Não disse que a aplicação da lei é perfeita, a aplicação é outra coisa. Se a aplicação da lei fosse perfeita, nós não teríamos tantos erros judiciais da magnitude que nós vimos. E essa magnitude sequer é 10% na verdade dos erros que a gente não consegue ver, né? E aí se falar do direito do inimigo, se a gente falar do direito penal subterrâneo, trazido pelo Zaffaroni, né? Então, o que o advogado pode fazer? Se socorrer da lei. Agora, se os abusos chegarem às esferas mais altas, e principalmente daqueles que deveriam ser os agentes correcionais, e aí, digamos, por exemplo, o CNJ. O CNJ já é formado não só por juiz, mas também por membros do Ministério Público da Advocacia. Então nós temos uma mescla ali, que pode ser que haja uma viabilidade de um maior rigor na atuação das infrações ou dos abusos cometidos pelos juízes. Recentemente nós vimos aí, e aí a própria mídia funcionando de uma forma, a meu ver, positiva, onde que um magistrado se utilizou da sua condição de magistrado para afrontar que ali na rua eram as autoridades, afrontar, querendo dar carteirada, e viu que a própria mídia trouxe à tona ali o que a gente repudia quase que diariamente, que é aquele tal de que você sabe com quem você está falando. Então, eu creio que tem sim
bons juízes, eu creio que tem bons juízes correcionais, eu ainda quero crer nas instituições. Infelizmente a gente vê muito protecionismo, né, por parte dos membros dessas instituições. Eu falo aí não só da magistratura, como também do Ministério Público, por vezes da própria OAB, por vezes da própria polícia, aí seja da Polícia Militar, da Polícia Civil ou da Polícia Federal, enfim, protecionismo há, mas nós, como advogados aguerridos e combativos que somos, a gente tem primeiro conhecer quais são o material que a gente tem. O material é o material normativo, né? E a forma de utilizá-lo. Nós temos aí, e que a meu ver foi uma bela vitória, que é a resolução, se não me engano, 179 de 2008 da OAB Federal, né, que traz lá quando um magistrado, quando uma autoridade policial, quando um membro do Ministério Público viola uma prerrogativa do advogado e é verificado que de fato houve a violação da prerrogativa do advogado, né, e se defere o pedido de desagravo, o nome dessa autoridade vai lá para ficar marcadinho, né? E aí, com o tempo, quando ele quer vir para as nossas fileiras, né, engrossar as nossas fileiras, está lá o nome dele como um dos abusadores de autoridade, como uma das pessoas que abusaram da autoridade, e aí eu falo contra o advogado, né? E aí violaram uma prerrogativa sua, por exemplo. Então, essa pessoa que tenta entrar para os quadros da OAB pode ter barrado ali a sua inscrição na ordem, né, por conta de ser um violador de prerrogativas e, portanto, agir com abuso de autoridade. É complicado, a gente tem meios de trabalhar. Infelizmente, a gente vimos aí recentemente, né, um herói, né, que veio, depois de tanto ser arbitrário, de tanto violar a prerrogativa de advogado, pleitear a sua carteira. Não foi o primeiro, né? Tivemos um outro aí também na história recente, pleitear, bater as portas da advocacia, pleiteando aí a sua inscrição nos quadros da ordem, depois de tanto bater em advogado, né? E bater, que eu falo, obviamente, de uma forma pejorativa, mas bater, que eu falo, humilhando o advogado e violando a prerrogativa de advogado. E não podemos esquecer que quando um advogado tem a sua prerrogativa violada, quem perde são todos os advogados e principalmente também a sociedade, né? A sociedade. Se não me falha a memória, um ditado hindu, acho que é africano, não lembro, que diz que quando dois elefantes brigam, quem se machuca é a grama, né? Então, por enquanto que estão alguns atores judiciários do judiciário brigando, quem mais sofre é a população, né? E aqui, fazendo uma alusão do que sempre diz o nosso presidente, né, ele da Ordem dos Advogados do Brasil, da Ordem dos Advogados aqui, seção São Paulo, né, a sociedade é devedora sim da advocacia. É devedora da advocacia, porque a advocacia é aqueles abnegados, aqueles e aquelas advogadas, aqueles homens e aquelas mulheres que saem dos seus lares sempre, né, buscando aí a promoção da justiça, e muitas vezes é achincalhado nas delegacias de polícia. A gente vê aí a questão do INSS, funcionário do INSS que não quer permitir que o advogado esteja ali trabalhando, quer piorar a situação do advogado, como se o advogado não tivesse mais o que fazer na vida, não está ali nos postos, né, das agências do INSS. É complicado, mas eu ainda vejo esperança. Ainda há as normas vigentes aí que o advogado pode manejar para, se não zerar esses abusos ali e buscar ali o socorro da justiça, mas pelo menos minorar um pouco daquilo que tanto nos aflige no dia a dia, no labor aí da busca da justiça. Então, acho assim, primeiro eu quero agradecer, Nino, por esse convite, Bia, por ter aberto as portas para mim. Foi um prazer te conhecer também. Não tenho nem o que falar de você, mas qualquer tipo de comentário que fizer seria pequeno diante da grandeza que você é.
Mas eu quero aproveitar esse finalzinho para poder dizer o seguinte, para você que nos ouviu nesse jantar, nessa coisa gostosa que foi rever amigos e comer essa comida que foi um prazer. Nós temos aí uma questão muito importante de ser enfrentada, ainda estamos engatinhando, né? Apesar de já termos várias questões que foram debatidas, todas elas no viés da mídia opressiva enquanto guardando o cidadão, e hoje nós temos que repensar ela de uma outra forma, mas nós temos no mínimo 3 pontos aí para pensar. O ponto social, o ponto cultural e o ponto prático jurídico. E eu aqui quero fazer uma ressalva, eu acho que todos nós aqui somos capazes de fazer algo, de trazer uma contribuição. Tem um ditado chinês que diz que se nós quisermos a rua limpa, nós começamos a limpar o quintal da nossa casa. Então está na hora da gente começar a ser mais ativo, a tomar uma postura de buscar mais conhecimento, mais efetividade, de ter certeza do que nós estamos falando, de não termos... Nós não somos menores nem maiores do que ninguém, nós somos iguais a todo mundo, então podemos fazer uma advocacia combativa, aguerrida, discordando com o respeito necessário, que eu acho que isso é muito importante. O advogado precisa aprender a discordar com o respeito necessário, como também precisamos no Poder Judiciário dessa discordância com esse respeito. E entender que os juízes têm sim uma dificuldade, isso não é você, não. Eu digo porque, como eu disse, eu sou um pouco mais nova do que o Nino e a doutora Bia na advocacia, mas eu tenho 10 anos aí de carreira e eu digo assim, não leve para casa como se fosse algo pessoal do juiz. O juiz tem uma dificuldade de mudança na mentalidade da cultura dele, mas nós podemos e muito, e eu acho que só nós podemos contribuir com essa mudança de pensamento do Poder Judiciário. Bem-vindo, você que estuda, você que já está na advocacia, eu digo que a perseverança com o conhecimento é a maior arma e agente de transformação que nós temos em nossas mãos. Agradeço imensamente o convite. Esse beijo aqui é pro Daniel, que daqui a pouco vem aqui, que o cara cozinha muito. Quer contratar ele? Pode me ligar, que eu faço métier em honorários também. Eu quero agradecer também Viane e Vivi, porque ele está me chamando de Bia, né? Então eu acho que já somos amigas. Eu quero agradecer a sua presença e esse ensinamento, esse conhecimento seu que você trouxe aqui para nós, que é muito importante. Cada vez mais eu aprendo aqui com vocês, como as pessoas já sabem nos vídeos anteriores, eu não advogo assim nessa área criminal. Mas eu acho que agora, se aparece algum caso novo, com certeza, eu não advogo bombas criminais, eu advogo casos pequenos. Mas eu até ousaria agora advogar alguma bomba criminal pedindo ajuda para vocês, com certeza. Agradeço demais, agradeço ao Dr. Nino a participação, agradeço ao nosso cameraman aqui, o Luiz, que está nos bastidores, ao chefe, que está maravilhosa a comida, lembrando ao doutor Lino, Maiolino, que não pôde vir, e estamos aqui, aguarde o próximo vídeo. Me permita só um ato falho, eu posso deixar de agradecer o presente que eu ganhei, Lições de Amor Verdadeiro para o Equilíbrio Emocional. Maravilhosa, a dedicatória então é fantástica da doutora Beatriz. É o meu livro. Obrigada, doutora. Para quem não sabe, eu sou muito boa com os direitos humanos, com a mediação na área civil, área empresarial também. Área criminal, estou aprendendo, gente. Não perca o curso desses férias aí do doutor André, que realmente sem dúvida nenhuma, um excelente curso. E, doutor, obrigada mais uma vez por esse projeto que está acontecendo, que é muito, muito bacana. Sim, eu que agradeço, eu quero agradecer imensamente, Vivi, a sua presença aqui, ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, dividir um pouco do seu conhecimento e trazer, né, a lume esse que é um assunto extremamente palpitante, que a gente passou aqui quase 2 horas, vai ter edição, obviamente esse vídeo não vai ter 2 horas de duração, mas aqui a gente passaria acho que mais de 2 horas aqui debatendo, conversando e falando dessa delícia que é o direito, né? Agradecer mais uma vez a doutora Beatriz também por estar aqui dividindo comigo esse projeto, né, que nós estamos levando a cabo, juntamente com o Dr. Maiolino, que
já fica aqui as minhas homenagens. Infelizmente hoje também por conta do trabalho não pôde participar conosco, né? Mas já fica registrado aqui a presença e os agradecimentos. Agradecer aqui a cada um dos senhores que vem acompanhando aí os nossos vídeos, vem aí marcando a gente nas postagens, vem mandando mensagem. E você, advogado, advogada, que tem alguma coisa para falar sobre o direito, que quer vir sentar à mesa conosco, estudante de direito, que tem uma tese, que quer conversar, que quer bater um papo gostoso, falando sobre o direito, quiser vir sentar à mesa conosco, já fica feito o convite, entre em contato conosco, nós vamos agendar uma data e você vem, senta aqui conosco, vem fazer um bate-papo aqui falando sobre o direito e aproveitar para degustar uma das delícias aqui dos pratos maravilhosos que o meu irmão, o chefe Daniel Mino, nos brinda a cada vez que vem aqui auxiliar com esse trabalho. Mais uma vez eu renovo aqui então os meus agradecimentos, doutora Vivi, doutora Beatriz, agradecer a cada um dos senhores aí que ficam nos acompanhando, que mandaram ideias para nós debatermos aqui no nosso Jantando Direito, ou melhor, Cozinhando Direito. Então, fica esse agradecimento. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui para chamar o chefe, que vai nos explicar aqui como ele sempre faz, né, o que foi servido aqui durante esse verdadeiro banquete. Bom, meus amigos, então, estamos agora aqui com o mestre, né? Dani, mais uma vez, parabéns. Né? Acho que qualquer elogio que qualquer um de nós aqui faça vai ser muito pouco pelo tamanho da grandeza aqui e das delícias servidas hoje. E como sempre, né, o pessoal fica curioso, querendo saber o que foi aí nos servido hoje, o que eles vão fazer o quê? Eles vão pegar e vão lá falar, não, eu vou contratar o Daniel Mino, ou senão eles vão falar assim, não, vamos replicar aquele prato. Então eles querem saber. E aproveitando, já deixando aqui, né, a mensagem que é o seguinte: você brigou com a namorada, aí você não sabe como que você vai fazer para seduzir sua namorada, brigou com a esposa, né, quer seduzir novamente a esposa, ou não brigou com ninguém, só quer fazer ali um jantar romântico, né? Chegou o dia dos namorados, não sabe o que fazer? Não, espera o dia dos namorados não. Não, mas próximo final de semana. Próximo final de semana. Seja um marido diferente, um namorado diferente. Olha a dica, hein? Olha a dica. Olha a dica de quem tem um excelente casamento, né? Então é assim, contrata o serviço do chefe Nino. O chefe Nino vai até a sua residência, tá? Ele prepara já todo o cardápio. Se você for vegano, fica tranquilo. O Dani, ele tem todo um cardápio, todo um menu vegano também. Vai fazer um jantar maravilhoso, você não vai se preocupar com absolutamente nada. E depois da sobremesa, obviamente, o Dani vai embora. Isso. O chefe vai embora. Né? E o casal vai continuar ali, né, e brindando o amor e brindando a paixão. Dani, vamos lá, doutora? Mas não é só para casal, e os amigos? Casal. Amigos. Você quer conquistar, pode chamar o Daniel, aí eu tenho uma outra dica. Eventos também, Assim, não, você quer conquistar, chama o chefe, coloca ele dentro do armário, fala que foi você que fez. Casamento garantido. Bom, depois de toda a brincadeira que nós fizemos aqui, né? Agora tem que falar aqui com o chefe que vai nos contar o que foi servido hoje. Dani, e aí, o que nós degustamos hoje, que estava tudo hoje perfeito, tudo uma maravilha. Maravilha. Bom, antes de tudo, né, como sempre, agradecer hoje aqui a presença da doutora Vivi, mais uma vez a doutora Beatriz abrindo a casa, o convite mais uma vez do André. Bom, hoje eu fiz um ceviche, né, com leite de coco, para trazer aquele frescor, né, o dia estava um pouco quente hoje. Um salmão, eu forneei ele, um arroz de açafrão e batatas doces, eu sequei ela no forno com alecrim e uma crosta de parmesão. E de sobremesa, uma barca de abacaxi
cortei ela, laminei um sorvete de creme com uma espécie de um sorvete que eu fiz também para trazer essa mescla, né? Eu queria brincar, trazer aquele sabor do pina colada, enfim. E um crocante, um açúcar demerara, só para brincar um pouquinho com vocês aqui, para não ficar tão cremoso, enfim. Né? Então, esse foi o cardápio de hoje. Aproveitando a brincadeira, né, que ele falou dos casais românticos, claro, sim, estou à disposição. Evento de 1 ao tamanho que for necessário, estou à disposição. Eventos sociais, corporativos, então segue aí embaixo, vai ser deixado depois o meu contato. Agradeço os espectadores e estou à disposição em parceria aqui com esse projeto maravilhoso que eu abracei a causa e estamos juntos. Bom, amigos, muito obrigado mais uma vez por estar nos acompanhando. Vou deixar aqui o meu fraternal abraço a todos os senhores e renovando aqui os agradecimentos à doutora Vivi, à doutora Beatriz e deixando aqui o convite. Os senhores que queiram participar aqui conosco do Cozinhando com Direito, é só entrar em contato e vai aqui fazer companhia conosco e conversar sobre isso que tanto nos apaixona, que é o direito. Muito obrigado e até o próximo evento.